Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje eu quero encerrar a série de como ser livres do medo. Falamos um pouquinho sobre como não deixar o medo nos aprisionar, como não deixar o medo nos paralisar. Claro que há situações em que o medo é só uma emoção, que ele vai fazer com que a gente tenha cuidado, seja prudente e faça com que a gente venha a preservar a nossa vida. Mas há situações em que o medinho se torna um medão. Há situações em que o medo ele se torna muito mais que uma emoção, ele se torna uma patologia. E nesse vídeo eu quero abordar um pouquinho sobre isso. Sobre o que é o medo em demasiado, sobre o que é o medo quando ele nos domina, sobre o que é o medo quando ele nos paralisa. É possível a gente vencer isso sozinho? É possível a gente conseguir somente com fé, somente com esperança em Deus, somente buscando na palavra, buscando obedecer, buscando uma vida de fé e de religiosidade? Será que é possível a gente vencer o medo só com isso? Sim, pode ser que seja possível, pode ser que seja uma circunstância temporária na vida da gente, pode ser que seja um momento de fragilidade, pode ser algo que deixou a gente mais vulnerável. E há momentos na vida em que a gente vai ser pessoas assim, vão ter momentos que algumas emoções vão nos dominar por mais tempo. Por exemplo, um luto, um momento de tristeza, um momento de saudade, né? Um momento às vezes de pânico, uma tragédia, um acidente, às vezes um estresse pós-traumático. Pode ser que por determinado tempo seja normal a gente sentir medo, seja normal a gente querer se preservar, a gente querer se isolar, a gente querer ficar mais no nosso cantinho. E não há nada de errado nisso. Não há nada de errado porque cada um tem o seu tempo de sentir as emoções. Cada um tem o seu tempo de deixar com que as emoções venham, se instalem, né? Cumpram o seu papel e vá embora. O problema é quando essas emoções vêm, se instalam e nos dominam. E a gente não sabe mais como fazer essas emoções irem embora. Como a tristeza, né? As emoções que eu falo, as emoções negativas, né? Que nos trazem, que são prejudiciais pra gente. Então o medo, a tristeza, a ansiedade, a saudade, né? São emoções que se a gente não souber controlar, elas vão se tornando emoções negativas na nossa vida, elas podem causar doenças, elas podem trazer a depressão. E eu vou falar hoje sobre uma patologia chamada medo. Porque o medo, quando não é controlado, ele se torna uma patologia. E uma patologia significa uma enfermidade, né? Uma doença. E é uma enfermidade da alma. Às vezes as pessoas falam assim, a pessoa tem problema emocional, né? É uma doença emocional, né? É uma doença mental. Tomemos cuidado ainda com os nossos preconceitos. Porque todas as doenças emocionais são doenças físicas. Nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. O nosso corpo é a nossa carne, matéria, que sente tudo o que tem que sentir. A nossa alma é a nossa psique, é onde estão os nossos pensamentos, o nosso consciente. É tudo aquilo que a gente sente, né? Todos os comandos que o corpo sente, ele envia para a alma. E o que a alma sente também, consequentemente, envia para o nosso corpo. Mas nós somos também formados do Espírito, o Espírito que Deus colocou em nós para que houvesse uma conexão espiritual com Ele, é o nosso fôlego, né? Espiritual. A alma é o nosso fôlego de vida. Deus soprou vida em nós e nos colocou a alma. Até então éramos só corpo, né? Não tinha ninguém ali, era matéria. Mas Deus soprou e colocou a alma em nós. Ao mesmo tempo que Ele também colocou o Espírito. Então, quando eu tenho a minha alma, onde eu alimento mais a minha alma com as coisas espirituais, ela tende a ser mais inclinada para o Espírito. Quando eu tenho a minha alma e eu alimento ela mais com coisas do meu corpo, carnais, ela tende a ser mais inclinada para o meu corpo. E é na alma que estão todos os meus pensamentos, todas as minhas memórias, tudo aquilo que eu vivo, mas que nem sempre tudo eu lembro. Então estão todos os nossos traumas, tombos, acertos, erros, vivências, experiências, né? Vitórias, fracassos, tudo isso fica guardadinho na alma. E há momentos na vida da gente em que situações atropelam a nossa vida, situações saem do nosso controle. E eu vivi isso muitas vezes. Eu tive uma enfermidade muito enjoada, muito cruel. Eu passei por 2 divórcios, né?
junto no meio de toda essa turbulência de enfermidade, eu tive, na minha vida, eu tive o sonho de gerar um filho, né? Tirado de mim através de uma cirurgia, eu tive que fazer uma esterectomia, e tudo isso veio assim num período de menos de 10 anos na minha vida. E foi um período de muita turbulência, onde eu caía, levantava, sacudia a poeira e reagia, e não tinha nem tempo, porque a vida que a gente tem às vezes é tão corrida, e a gente quer reagir, a gente quer, que a gente eu não tinha nem tempo direito para pensar. Foi um atropelo atrás do outro, até que o meu corpo não aguentou as pressões. O meu corpo não aguentou tudo aquilo que estava embolado na minha alma e que eu não conseguia discernir, de uma forma saudável no espírito. Cristã, serva, temente a Deus, mas de repente me vi em depressão, com um transtorno de ansiedade generalizado e com síndrome do pânico. E é tenso, gente, é muito tenso, porque a síndrome do pânico é o medo patológico que literalmente nos paralisa. Era assim, um exemplo muito prático. Eu acordava, me arrumava, saía, eu estava pronta para trabalhar, e às vezes eu metia a mão na maçaneta e era como se tivesse, assim, não dá para explicar direito, mas era como se tivesse um leão ali fora, e eu paralisava e eu dizia, não posso sair, não tenho como sair. E aquela reação de vou, não vou, fico, reajo, fuga, e eu começava a suar, o coração disparava e tudo acontecia e eu dizia, não vou. E como uma pessoa doida, eu voltava pro meu quarto, tirava minha roupa, botava uma roupa confortável, me enfiava debaixo das cobertas e falava, não tenho condições de reagir ao dia de hoje. E eu me cobrava muito, porque eu sempre gostei de ser uma pessoa responsável com os meus compromissos, mas eu não tinha como reagir. E aí aquilo vai uma série de psicossomático, Aí vem o medo que traz a sensação de fracasso, que puxa a responsabilidade, que você acha que está sendo responsável, mas você tem que entender que está doente, mas as pessoas não entendem que você está doente porque acham que é uma frescura. E é uma bola de neve, um círculo vicioso. E eu tive 3 crises na minha vida, de depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. E por que eu trago isso aqui hoje para você? Porque tem horas que a gente precisa pedir ajuda. Tem horas que a gente precisa entender que a gente chegou no limite do limite. A crise de ansiedade generalizada, só quem sente é que sabe. E pode ser que você esteja sentindo, pode ser que você já sentiu, mas tem medo, tem vergonha, do preconceito das pessoas, de achar que você é fresco, de achar que você é doida, de achar que você é maluco ou tá ficando maluca. As doenças emocionais são tão físicas quanto as doenças físicas, O problema é que as pessoas têm um preconceito de achar que a mente tem que dominar o corpo. Sim, mas a mente também adoece. E a gente precisa tratar da maneira correta. Se é preciso às vezes tomar um remédio, procure o seu médico. Se é preciso dosar os hormônios, procure o seu médico. Porque às vezes uma depressão vem por um desequilíbrio hormonal, mas às vezes uma depressão vem também por uma tristeza profunda que você não consegue curar. Então vai ser a psiquiatria? Vai ser a neurologia? Vai ser a psicologia? Não sei. Vai ser um pastor? Vai ser só o espiritual? Vai ser só uma conversa com Deus que vai resolver? Não sei. Mas cada caso é muito individualizado. Então, no meu caso, eu procurei ajuda médica. Quando eu caí em mim e eu falei, isso não é correto. Eu estou em depressão. Algo está errado em mim. Eu estou com pânico, eu estou com ansiedade generalizada. Eu acordava de noite passando mal, achando que ia infartar. Então, eu tive problemas sérios com isso. Mas a primeira coisa que eu fiz foi reconhecer o problema e não ter medo de admitir o meu problema. Eu reconheci o meu problema, eu admiti o meu problema, eu procurei ajuda e dentro dessa ajuda eu fiz um tratamento com psiquiatria, com neurologia, com terapia, com psicologia e também busquei no Senhor a minha força e a ajuda necessária que eu precisava. A depressão existe e o que a gente precisa é aprender a reagir. Eu lembro uma vez que a minha psicóloga falou assim, Michele, a gente não pode se dar o luxo de ficar depressivo no mundo que a gente vive hoje, Porque senão a gente tende só a afundar.
São problemas, né? São incertezas, são inseguranças. A nossa vida é um eterno resolver de problemas. E cada problema é como um jogo, gente. A gente avança uma fase e tem uma fase mais difícil. Mas é tão gostoso zerar um jogo, né? Quem joga videogame, quem gosta de futebol, quem gosta de competitividade, eu gosto. É tão gostoso a gente zerar um jogo, a gente vencer um jogo, a gente ter aquela sensação de que eu corri atrás e eu venci. Então, o recado que eu quero deixar para você hoje, finalizando essa série de como ser livres do medo, de como não nos deixarmos ser aprisionados pelo medo, de como não deixar que o medo nos paralise. Eu, que já vivi isso na pele, eu já fui paralisada pelo medo. Eu já tive problemas sérios de transtorno de ansiedade generalizada, já tive problemas sérios com depressão, mas eu não me entreguei. Porque eu sempre falo uma coisa, eu tive endometriose, mas eu nunca deixei que a endometriose me tivesse. Eu tive depressão, mas eu nunca deixei que a depressão me tivesse. Eu tive síndrome de pânico, mas eu nunca deixei que a síndrome do pânico me tivesse. Eu tive transtorno de ansiedade generalizada, mas eu nunca deixei que o transtorno de ansiedade generalizada me tivesse. E é nessa reação, é quando a gente não aceita, e a gente não tem que aceitar mesmo não. Nós estamos nesse mundo sujeitos a viver tudo que esse mundo tem para nos dar. Enfermidades, né? Lutas, provações. É normal sentir fome e sentir sede? Por que não é normal, né? O sol nasce para os justos e os injustos. E enquanto estivermos aqui, eu te aconselho a ler o livro de Eclesiastes. Ele vai te dar uma direção do que é a vida. Tudo se repete. Nós estamos aqui para viver, para comer e beber, trabalhar, usufruir o melhor desta terra que Deus nos deu, sendo obedientes a Ele, buscando viver da melhor forma. Mas vai ter momentos que a gente vai ter situações inesperadas, vai ter momentos que a gente vai colher o que a gente plantou, vai ter momentos que vão sabotar a nossa horta. Nem sempre a gente vai colher o que a gente plantou, mas a gente vai colher coisas ruins. Não plantamos aquilo, mas a vida vai dar um jeito de sabotar a sua horta. E às vezes vão acontecer situações que a gente vai perder o controle. Um luto, uma enfermidade, uma crise financeira, uma perda de emprego, né? Alguma tragédia, alguma alteração climática que possa fazer com que você perca tudo. Coisas imprevisíveis na nossa vida. Mas o que a gente precisa sempre é confiar no Senhor, de que Ele sempre vai ter saída, resposta e recomeço. O medo existe e ele é saudável para nos orientar a ter uma vida prudente. Mas a partir do momento que ele nos domina, nos paralisa, ele precisa ser olhado por uma outra ótica. Será que ele está virando uma patologia? Será que eu preciso de ajuda? Seja honesto com você mesmo. Fala para Deus, pede para Deus, fala para as pessoas, não tenha vergonha. Nossas vidas foram feitas para se relacionar com Deus e com os nossos semelhantes. Se você acha que o medo te paralisa, se você acha que o medo te aprisiona, olha para o lado, busca ajuda, procure um médico, faz um check-up, procura saber como estão as suas taxas hormonais, procura saber como estão as suas vitaminas, dá uma equilibrada. Se você não melhorou, procura saber como é que está a sua psique, a sua alma, se precisa tratar alguma coisa, se precisa confessar algo, se precisa perdoar, se precisa liberar perdão, se precisa confessar não só para Deus, mas para alguém algo de errado que você fez. Confessar cura. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançam a misericórdia do Senhor. A palavra de Deus, ela fala que a cura está naquilo que a gente reconhece e confessa. E a nossa vida é um eterno errar e acertar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Seja livre. Tenha vergonha de buscar ajuda. Busca um psiquiatra, primeiro um clínico geral. Busca um clínico geral. Se ele te indicar para psiquiatria, neurologia, psicologia, vai. Deus capacitou os médicos. Os médicos são de Deus. Porque o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida. Vida em abundância, vida com plenitude. Os médicos não querem te roubar, te matar e destruir. Os médicos querem te dar vida.
Os médicos são do Senhor. Então, se o medo é uma patologia, se o medo te paralisa, se o medo não deixa que você tenha uma vida próspera, abundante, procure ajuda. Há algo de errado. Mas Deus, Jesus, pode solucionar isso se você reagir, se você buscar, se você agir, se você quiser vencer. E você vai vencer, assim como eu venci. Fica na paz e a gente vai ter novos vídeos em breve.